Um ponto crucial do modelo de concepção e de facilitação de grupos da abordagem rogeriana é a própria concepção, a própria autoconcepção que o facilitador tem de si. Concepção e autoconcepção essa, né, intimamente associada à concepção, à própria concepção do grupo, né, do processo grupal e da metodologia de atuação do facilitador no âmbito do modelo rogeriano de concepção e de facilitação de grupo, né? Na medida em que esse modelo de concepção e de metodologia de trabalho com grupos, né, se constitui em particular como um modelo especificamente centrado na compreensão. O que quer dizer? Um modelo especificamente centrado e com referência no modo ontológico, fenomenológico existencial de nós sermos, né? Um modelo que, inclusive, né, descobre e passa a entender o processo grupal como uma ação grupal, como uma existência grupal, né? No âmbito do qual se inserem os participantes do grupo e o próprio facilitador, e os próprios facilitadores, né? Então, na medida em que se constitui um modelo de concepção e de metodologia de trabalho com grupos, né, que é especificamente fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo, né, que privilegia a referência no processo fenomenológico grupal, né, que privilegia a referência na ação grupal, né, e na própria ação do facilitador, né, a imagem, a autoimagem, a autoconcepção, né, que o facilitador passa a ter de si, né, abandona radicalmente a perspectiva da concepção do facilitador de grupos como um sujeito metodológico, como um sujeito técnico, como um sujeito teorético, que reflexivamente atua sobre o grupo, ou que propõe atividades para o grupo, né? Ou que, em específico, faz uma leitura do grupo e providencia indicações adequadas para o funcionamento do grupo. O facilitador de grupo fenomenológico existencial rogeriano abandona toda essa perspectiva de um sujeito que aplica procedimentos ao grupo, né? De um sujeito, né? Quer dizer, na medida em que a concepção do grupo é fenomenológico existencial, a referência da autoconcepção do facilitador deixa de ser a condição de um sujeito metodológico, né? Seja ele técnico, seja ele teorético, seja ele comportamental, né? E o próprio facilitador vai privilegiar a sua autoconcepção e a sua referência metodológica na condição de ator, na condição da ação, né? Da ação que é fenomenológico-existencial, no contexto da ação grupal, né? Então, em primeiro lugar, né, o facilitador começa a entender que ele, né, é a instância de poder, né, que garante a operacionalização de um modelo fenomenológico existencial de processo grupal, de concepção
de grupo e de metodologia do trabalho com grupos, né? Isso é extremamente importante, né? Isso é distinto da maior parte dos grupos, como o é a água e o vinho, ou a água e o azeite, né? Quer dizer, de um modo geral, né, os grupos sempre foram concebidos numa perspectiva reflexiva, né, na qual o grupo é um objeto e o facilitador é um sujeito teorético e técnico, né, e comportamental, né, que aplica procedimentos ao grupo, né? À medida que se desenvolve o paradigma rogeriano de concepção e de metodologia de trabalhos com grupo, o facilitador abandona essa perspectiva de se conceber como um sujeito que aplica procedimentos ao grupo, né? Grupo que, evidentemente, na medida em que ele é um sujeito, né? O grupo é um objeto para ele, né? E o facilitador passa a privilegiar a sua autoconcepção como um ator que age dentro da ação grupal, né? Que age envolvido, né? Na constituição e no desdobramento do processo grupal, enquanto ação e enquanto momento existencial grupal, né? Evidentemente, como observamos, né? Não existe apenas, né, os momentos fenomenológicos, existenciais e dialógicos da ação grupal, né? Da vivência grupal enquanto ontológica, fenomenológica, né, como processo grupal. O grupo existe fenomenológico existencialmente e o grupo existe onticamente, o grupo existe como coisa. O grupo existe aos dois modos da existência, né? Mas o facilitador recusa-se a privilegiar o modo ôntico de ser como referência, né? O facilitador, em específico, privilegia o modo ontológico, fenomenológico existencial do processo do grupo. Isso significa que, na medida em que ele se omite, né, de enfatizar e de reforçar e de impor, né, os elementos ônticos da técnica, de uma metodologia técnica, de uma metodologia da objetividade, de uma metodologia da subjetividade, né? De uma metodologia comportamental, né? Todos eles elementos do modo coisa de ser, do modo teorético e comportamental de ser, e de ser o grupo no fluxo de seus momentos, né? Na medida em que ele se omite de aplicar elementos técnicos e teóricos na sua metodologia de facilitação do grupo, a ação grupal pode progressivamente se elaborar, né? Se constituir, né? A partir da elaboração da vivência de cada participante, de um modo tal que cada vez mais o grupo pode afirmar essa momentaneidade instantânea de sua vivência fenomenológico-existencial e da vivência fenomenológico-existencial de seus participantes, de um modo tal que progressivamente é a atenção, é a tensionalidade, é a intencionalidade da dramática da ação individual e grupal que se impõe como processo fenomenológico existencial do grupo. O facilitador privilegia esses momentos como os momentos substanciais da vivência grupal e momentos em que não cabe que ele atue como um sujeito teorético ou comportamental,
ou como um sujeito técnico, que intervém enquanto sujeito sobre um grupo como objeto. Né? O grupo, em sua vivência fenomenológica existencial, na vivência da intencionalidade de sua ação grupal, enquanto processo fenomenológico existencial, não é um objeto para nenhum de seus participantes, e muito menos para o próprio facilitador, que se concebe como agente, efetivamente, né? Mas um agente fenomenológico existencial, um agente efetivamente agente, que privilegia a dramática de sua ação, no contexto da momentaneidade instantânea da ação grupal, da vivência grupal fenomenológico existencial enquanto processo grupal. Né? Então, momentos substanciais do processo grupal, né, se constituem especificamente como momentos fenomenológicos existenciais. E toda a competência, toda a arte do facilitador e da facilitação, né, consiste, em grande parte, em desprezar as condições de uma participação teorética ou técnica no contexto do processo grupal e privilegiar uma participação como ator, como uma ação na implicação do processo fenomenológico existencial grupal. Né? Isso, em específico, né, quer dizer que há uma mudança substancial e significativa na autoconcepção do facilitador, de um sujeito técnico e teórico que, enquanto sujeito, lida com o grupo como objeto, para a condição de um ator que age no âmbito da dialógica da vivência grupal e que, em momento algum, é um sujeito teórico ou um sujeito técnico a refletir sobre o grupo como objeto e a intervir sobre o grupo como objeto. O que quer que faça no contexto do grupo, o facilitador privilegia um fazer fenomenológico existencial. Quer seja na sua atuação na interação com os participantes individuais, quer seja na sua atuação no âmbito do processo grupal, remetido ao grupo enquanto totalidade orgânica, fenomenológica, existencial e dialógica, e especificamente capaz de ação enquanto grupo fenomenológico existencial. Né? Então, a própria condição do facilitador, né, a exemplo, né, da própria concepção do grupo e da metodologia de trabalho com grupos, né, na abordagem rogeriana, passa a ser uma condição de agente fenomenológico que se remete às pessoas individuais, aos grupos, aos subgrupos dentro do contexto grupal e ao grupo enquanto totalidade orgânica, ativa, fenomenológico existencial. Dessa forma, o facilitador pode garantir que não se impõe no grupo um modelo teorético ou um modelo técnico. O poder do facilitador, em primeiro lugar, serve a essa garantia, né? A garantia de que, caracteristicamente, né, o grupo se afirmará no âmbito de uma vivência fenomenológica, existencial e dialógica. Né? O que é muito fácil na medida em que o facilitador se omite de aplicar elementos teoréticos e elementos técnicos sobre o grupo como objeto. Na medida em que o facilitador deixa de conceber o grupo como objeto e deixa de conceber-se a si próprio como sujeito.
né? A referência principal do facilitador é de si mesmo como um agente fenomenológico existencial na relação com os participantes individuais, na relação com os subgrupos e na relação com a totalidade grupal, né? Nesse sentido, o facilitador pode utilizar o seu poder para garantir que se imponha a intencionalidade da ação grupal, que se elabore, que se constitua, que se desdobre a ação grupal. Que enquanto ação, que enquanto intencionalidade, é força que se impõe e que apenas necessita de espaço para que possa se desdobrar enquanto processo fenomenológico existencial do grupo. Na medida em que o facilitador garante que o grupo terá como referência uma vivência fenomenológico existencial e não uma vivência teorética, uma vivência técnica, uma vivência reflexiva, na medida que o facilitador pode garantir e utilizar o seu poder para garantir que o grupo se constitua enquanto vivência fenomenológico existencial e que ele próprio se constitua como agente e não como sujeito, como agente fenomenológico existencial no âmbito da vivência fenomenológico existencial do grupo, a ação grupal pode se constituir, se elaborar e se impor enquanto condensação da vivência fenomenológico existencial dos participantes no âmbito do contexto da existência grupal, né? De um modo tal que, garantindo que o grupo se constitua como elaboração fenomenológico existencial, é fácil que o grupo se imponha a partir da intencionalidade de sua ação grupal e de sua ação individual enquanto processo fenomenológico existencial. A partir de então, a competência do facilitador é navegar na intencionalidade da ação grupal enquanto dialógica de interação com o grupo, com subgrupos e com os participantes pessoais do grupo. Aí reside, né, de um modo significativo, de um modo substancial, né, as características da condição do facilitador no modelo fenomenológico existencial de concepção e de trabalho com grupos da abordagem rogeriana.